Vamos lá, então a gente vai começar com integral dupla em coordenada polar. E esse assunto ele vai servir, pessoal, para quando a parte de baixo da integral que a gente tiver que calcular for círculo ou trecho de círculo. Então, por exemplo, se você tiver que calcular uma integral dupla de uma superfície e a parte de baixo for alguma coisa desse tipo aqui, ó, for círculo ou trecho de círculo, então é interessante que você trabalhe com coordenada polar, porque a coordenada polar ela descreve círculo e trecho de círculo melhor do que se você utilizar coordenadas cartesianas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo claro aqui. Se você tiver essa região aqui, x² mais y² igual a 1. Tranquilo para todo mundo que isso aí de fato é um círculo de raio 1? Todo mundo entende essa equação tranquilamente, pessoal? Tá. Aí é o seguinte, ó. Se você quisesse representar a tua variação de x e de y utilizando coordenadas cartesianas do jeito que está aí, você poderia fazer o seguinte. Você poderia, por exemplo, isolar esse y aqui, aí ficaria y² dando igual a 1 menos o x2. Beleza. Então, nesse caso aqui, o teu y, se você aplicasse raiz quadrada em ambos os lados aí, seria mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x2. Todo mundo entendendo aí? Tá dando certo, pessoal? Então, como é que você poderia representar essa curva? Você poderia dizer que todo mundo que está aqui dentro dessa região tem x variando de menos 1 até 1. Então, se você fosse fazer uma integral dupla dessa região, a tua variação em x seria de menos 1 até 1. E a tua variação em y, ela seria... Esse negativo bem aqui, pessoal, significa essa curvazinha de baixo. Ó. Essa curva aqui é a curva menos raiz quadrada de 1 menos o x2. E essa curvinha aqui de cima, ó, ela é a curva mais raiz quadrada de 1 menos o x2. Tudo bem, pessoal? Aí? Então, a tua variação de x seria essa e a tua variação de y seria essa aqui, ó. Menos raiz quadrada de 1 menos o x2 até a raiz quadrada de 1 menos o x2. Aí, olha, se você for substituir essa tua variação do y numa função, no mínimo vai ficar muito difícil de ser resolvida essa integral. Por exemplo, onde tiver y, você substitui aí, depois de você resolver a integral, por raiz quadrada de 1 menos o x2, ou então por menos a raiz quadrada de 1 menos o x2, vai ficar bem complicada a resolução da integral propriamente dita. O que você teria que fazer era resolver. Por exemplo, se você tivesse que resolver a integral com essa região aí no plano x, y, da função, por exemplo, y a terceira x, dy dx, então o que você tinha que fazer aqui na prática? Você integraria o y, né, aqui. Aí se você fosse integrar a função de dentro, pessoal, por exemplo, você encara o x como constante. Então o x sai dessa primeira integral. Todo mundo entendendo aí? Tá compreensível, pessoal, o que eu tô falando? Sinceramente mesmo. Tá. Então, por exemplo, isso aí ficaria integral de menos 1 a 1 de x da integral de menos a raiz quadrada de 1 menos o x2 até a raiz quadrada de 1 menos o x2 de y ao cubo dy dx. Aí isso aí dava y² sobre 4. E depois onde tinha y, você ia substituir por isso aí. A verdade é essa. Todo mundo está entendendo? Pode ser até que você resolva, mas vai complicar muito. E tem vezes que você não vai conseguir resolver. A verdade é essa. Fica bem chato você trabalhar com essa substituição em integrais na prática, quando você está fazendo as contas. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo? Beleza? A integral propriamente dita, o conceito de resolver, ele é fácil. Basicamente você resolve, por exemplo, a integral em relação a y, considerando o x como sendo constante, e resolveria o contrário. Assim, mas o que eu estou me referindo é que a conta mesmo fica muito difícil quando você trabalha com esse tipo de substituição. Isso aí acontece quando a parte de baixo é círculo ou trecho de círculo.
Tá compreensível, pessoal, o que eu estou falando? Porque, por exemplo, se você pegar essa mesma região aqui e for representar todos os pontos que estão aí, mas não utilizando coordenadas cartesianas, mas utilizando coordenada polar, o que vai acontecer? O θ aqui em coordenada polar, pessoal, é o ângulo que o ponto é o ângulo que a projeção do ponto em questão, por exemplo, se o ponto for esse, faz com o eixo x. Esse aqui é o ângulo θ. E a segunda coordenada, né? As coordenadas polares, pessoal, aqui são r e θ, certo? Ao invés de você representar um ponto com coordenadas x e y, se for em coordenadas polares, as coordenadas são r e θ. R é a distância da origem até o ponto. E θ é o ângulo que a projeção da origem ao ponto faz com o eixo x. Tudo bem, se eu for representar essa mesma região utilizando coordenadas r e θ, isso é, coordenadas polares, eu vou dizer que todos os pontos aqui têm raio variando de 0 a 1 e tem θ variando de 0 a 2π. Vocês estão entendendo aí? Porque todos os pontos que estão aí dentro é porque o raio varia de 0 a 1 ou é porque o θ está entre 0 e 2π para fazer a volta toda. Então, quando a gente descobrir uma forma de conseguir passar essa integral de coordenadas cartesianas para coordenada polar, a integral vai ficar de 0 a 1 e de 0 a 2π. O que torna muito mais fácil de ser resolvido do que se for resolvido daquela outra maneira. Daquela outra maneira pode ser que dê, mas dá um trabalho enorme se é que vai dar. Se a gente passar isso para a coordenada polar, fica muito mais fácil de ser resolvido. Tá dando certo, pessoal? Entender isso aí? Então, o que a gente tem que fazer? A gente só tem que descobrir qual é a formulação correta de você ter uma região em coordenadas cartesianas e passar isso aí para a coordenada polar. Todo mundo entendendo aí? Só lembrando que, numericamente, o cálculo de uma integral dupla e de uma superfície contínua, ele representa, se eu tiver uma superfície aqui arbitrária, se eu tiver uma região D arbitrária aqui, uma superfície aqui em cima, que é uma função de duas variáveis contínua, se você fizer integral dupla, pessoal, basicamente você está fazendo o cálculo do volume desse objeto aqui, ó. Tranquilo aí? Aí a gente vai fazer esse cálculo dessa integral dupla quando aquela região D ali de baixo for círculo ou trecho de círculo. Nesse caso é interessante você passar para a coordenada polar, porque a resolução da integral fica muito mais fácil. Todo mundo entendendo aí? Beleza, vamos lá então. A gente vai para a formulação. Só dando uma recapitulada aqui, a gente vai precisar aí de conversões de coordenada cartesiana para polar e de polar para cartesiana quando a gente for fazer as contas. Então vou dar uma recapitulada. Se você está com um plano cartesiano y e x, se você tiver as coordenadas aqui x e y de um ponto, como eu comentei com vocês, esse ponto P aqui, ele tanto pode ser representado com coordenadas x e y, ou com coordenadas r e θ, beleza? Ou cartesiana ou polar. As coordenadas x e y são essas que a gente já usa comumente no plano cartesiano. Se você for utilizar a coordenada polar, pessoal, as coordenadas polares vão ser expressas da seguinte maneira. Uma delas é essa r, que representa a distância da origem até o ponto. Beleza. E a outra é θ, que é o ângulo que o eixo x faz com a projeção até chegar no ponto. Beleza, né? Vamos ver como é que a gente converte de uma para a outra. Observa que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, certo? Se esse triângulo é um triângulo retângulo, pessoal, observe que se você, por exemplo, for calcular a tangente desse ângulo θ aqui, a tangente desse ângulo θ, ela vai ser expressa como sendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de θ dá igual a y sobre x. Todo mundo entendendo aí? Então, o θ, ele é a tangente a menos 1, ou arco tangente, se você quiser, de y sobre x. Beleza, então, olha, se você tiver as coordenadas, se você tiver posse das coordenadas cartesianas y e x, para você obter a coordenada θ no sistema de coordenadas polares, você tem que fazer a tangente inversa do y sobre o x. Todo mundo entendendo aí?
Então, por exemplo, se as coordenadas do ponto for 2 e 1, para você obter quem é a coordenada θ desse ponto em coordenada polar, você faz a tangente inversa de 2 dividido por 1. De 1 dividido por 2, né? Aqui. Todo mundo entendendo que é o y sobre o x. Tá dando certo, pessoal, isso aí? Beleza. Observe o seguinte também, ó. Se você perceber, esse triângulo é um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nele. Então eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Portanto, o r aqui, ele vai ser expresso como sendo a raiz quadrada de x2 mais y2. Tranquilo aí? Aí eu não considero o valor negativo para r, porque r é uma distância. Tranquilo aí? Então, por isso que eu coloquei só a raiz quadrada positiva. Certo, pessoal? Então tá, olha, nota que essas duas primeiras equações aqui, ó, elas permitem a conversão do sistema cartesiano para o sistema binário aí de coordenadas. Se você tiver as coordenadas x e y de um ponto, para você obter as coordenadas r e θ no sistema de coordenadas polares, as formulações são essas. Todo mundo entendendo aí? Beleza, né? Tá compreensível mesmo, pessoal? A gente vai precisar disso aí na nossa dedução. Tá claro, né? Ou não? Sinceramente falando. Tá dando certo? De novo, ó, se você tem as coordenadas x e y de um ponto, esse ponto ele tanto pode ser expresso com coordenadas cartesianas como polares. Se você tiver as coordenadas cartesianas x e y, para passar para polar, as formulações são essas. Como é que a gente obtém? O r aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, aí eu fico com r ao quadrado dando igual a x2 mais y2, que é o que a gente tinha expresso aqui. Então, significa que o r aqui, considerando que o r é positivo sempre, eu vou pegar só o resultado positivo da raiz quadrada, da raiz de x2 mais y2. E se eu fizer a tangente desse ângulo θ, dá cateto oposto sobre cateto adjacente, que é y sobre x. Então, o θ é a tangente a menos 1 de y sobre x. Foi, né? Aí, vamos fazer o contrário agora. Se você tiver as coordenadas polares e quiser passar para cartesiano, o que é que você pode fazer, pessoal? Você pode perceber o seguinte, ó. Se você fizer aqui, por exemplo, o cosseno desse ângulo θ aí, ele pode ser expresso como sendo o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, ele vai ser x sobre r. Então, significa que o x é igual a r cosseno θ. Tranquilo aí? E, por sua vez, se você pegar o seno desse ângulo θ aqui, ele vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, ele vai ser y sobre r. Então, significa que o y é igual a r seno de θ. Todo mundo entendendo aí? E essas duas formulações, ó, y é igual a r seno de θ e x igual a r cosseno θ, que eu vou colocar aqui embaixo, elas fazem o inverso. Elas servem para, caso você tenha um ponto em coordenadas polares, você conseguir transformá-lo em coordenadas cartesianas. Todo mundo entendendo? Se você tiver posse do r e do θ, aí você acha o x e o y. E essas aqui do lado esquerdo, se você tiver o x e o y, aqui é a maneira de você achar r e θ. Tá dando certo isso aí, pessoal? De novo, se você tem as coordenadas x e y e quer obter r e θ, as fórmulas são essas. E se você quiser o contrário, se você tiver o r e o θ e quiser obter as coordenadas cartesianas x e y, então as formulações são essas aqui. Filé, galera, aí, tá compreensível? Todo mundo entendendo? Filé. Seguinte, olha, o que a gente vai fazer agora é uma maneira da gente pegar uma região arbitrária, que é um trecho de círculo. Oi. Vai. A volta inteira é se o θ variar de 0 a 2π, né? Que é quando ele faz uma volta toda. Por exemplo, se só fosse meia volta aqui, aí o θ variaria de 0 a π. Não, mas quando fosse equivalência completa, no caso aí.
Aí é 0 a 2π. Depende do... Aí a gente sempre faz aquela consideração da medida positiva começar exatamente do eixo x, e a gente considera ser positivo se você for no sentido anti-horário. Beleza aí? Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Se você tivesse só essa região bem aqui, ó. Se a região fosse só essa, então quem seria essa região se o raio fosse 1 mesmo? Você colocaria o R variando de 0 a 1 e o θ variando de 0 a π sobre 2, que era 90 graus. Tranquilo, pessoal, hein? Se fosse, por exemplo, essa que está aí agora, quem era a região em coordenada polar? Era o R variando de 0 a 1 e o θ variando de menos π sobre 2, que é a medida negativa aqui de baixo, até π sobre 2. Todo mundo entendendo? Beleza? O que a gente vai concluir agora é só uma maneira da gente passar uma integral que está em coordenadas cartesianas para polar. Aí quando a gente conseguir fazer isso, os limites de integração a gente vai colocar do jeito que eu estou comentando agora. Certinho, pessoal, hein? Então vamos lá. Imagina que você tem uma região arbitrária, pessoal, aí. Essa aí é como se fosse a região do chão. É como se você tivesse isso aqui, ó. Essa região destacada aqui, é como se ela estivesse aqui embaixo. Beleza? Ela está aqui embaixo e você tem uma funçãozinha aqui em cima. E numericamente o que a gente vai fazer se essa função lá em cima for contínua e positiva, do jeito que está aqui, numericamente a gente vai ver como é que calcula, mais uma vez eu destaco o volume desse sólido aqui, ó. Beleza? E se você subir, enfim, vai bater lá no sol. Tô com a perspectiva legal. Eu acho que isso aqui tinha que ser mais em cima, né? Pronto, é aqui, né? É algo mais ou menos desse tipo. Melhorou, né? Tá. Vai ser... A gente vai calcular o volume desse sólido se a região aí embaixo for um trecho de círculo. Pode ser um círculo inteiro, mas como a gente está pegando uma região arbitrária R, então a gente está considerando ser um trecho de círculo ali, e a gente vai ver como é que passa isso para a coordenada polar. De cartesiano para polar, melhor dizendo. Aí é o seguinte, pessoal, a maneira como a gente vai trabalhar é a mesma que a gente fez anteriormente. Lembra que no começo aqui, quando a gente tinha um retângulo aqui embaixo, o que a gente fez aqui para argumentar quem ia ser o volume do sólido que passava aqui em cima? A gente quadriculou o retângulo aqui embaixo, não foi? A gente vai fazer uma argumentação análoga desse jeito aí em relação à coordenada polar. Tranquilo aí? Então tá, olha. Se a gente pegar essa região aí e fizer os quadriculados dela, a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Certinho? Beleza? A gente vai pegar aquela região e vai considerar sub-regiões dela. Na prática é isso. Aí, por exemplo, aqui você pode considerar o teu θ aqui variando de um alfa. Então, o alfa é como se fosse esse ângulo aqui inicial, até um beta arbitrário aqui. Beleza aí? Aí, se você considerar isso, pessoal, o teu θ, ele está variando aqui, ó, desde esse θ0, e ele continua, ó. Aqui é o θ1, θ2, e assim por diante, até você chegar num θn aqui, ó. Tá dando certo, pessoal? Dividindo aí, e cada sub-região dessa aqui, eu considero que tem comprimento Δθ, cada um desses arcos aí. Beleza? Filé. Aí, nota que o teu θ0 é o alfa, né? Ó. Aí, quando você chega no θ índice n, você chega no beta. Beleza? Por sua vez, o raio, ó, eu vou considerar que ele varia daqui. Aí, por exemplo, eu posso considerar que aqui é o meu R0. Esse aqui vai ser o meu R1, R2, até você chegar aqui no R índice M, certo?
O M não necessariamente precisa ser igual ao N. Aí se você fizer isso, esses trechinhos aqui, eles vão ter comprimentos ΔR, certo? Aí, por simplicidade, aí eu estou pegando a variação, eu estou chamando de ΔR e Δθ. Tudo bem, pessoal? O que a gente vai imaginar aqui, ó? Se eu tiver essa região aqui embaixo, eu posso ter uma sub-regiãozinha aqui, né? Ó. Eu vou ter uma sub-regiãozinha aqui com comprimento ΔR e variação aqui Δθ. Tranquilo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto aqui dentro dessa região. Se eu pegar um pontinho aí e calcular a imagem dele, eu vou ter a altura dele. Ó. Tá dando certo aí? Tá claro, pessoal, o que eu tô falando? Beleza. Aí, feito isso, o que a gente faz? A gente considera só a colunazinha, ó, que você sobe a partir dessa sub-região que você traçou. Aí a gente vai e arruma um jeito de calcular o volume dessa coluna. Aí isso é o volume de uma colunazinha só. Mas se você consegue calcular o volume de cada uma dessas colunas e somar todas elas, aí você vai ter o volume aproximado da região inteira. E depois, para você ter o volume igual, só é você fazer essa subdivisãozinha aqui, o ΔR e o Δθ tender para zero. Porque as colunas vão ficar cada vez mais fininhas. Aí a aproximação fica cada vez melhor. Tá dando certo? Entendeu o que eu estou dizendo? Não. De novo. Quando você vai fazer o volume desse sólido, basicamente a gente faz o seguinte. A gente considera... porque se tu pegar um pontinho aqui e calcular a imagem dele, a imagem desse ponto não vai bater lá na função, ó. Tá entendendo? Aí se você fizer o F dele, o F desse ponto, pessoal, vai ser numericamente igual ao volume dessa coluna. Tu tá entendendo? Se você pegar um ponto aqui, ó, embaixo, calcular a imagem dele vai até bater na função. Aí a imagem desse ponto, que é essa altura bem aqui, vai ser numericamente igual à altura da coluna. Então, o que a gente vai dizer? O volume dessa coluna, ela vai ser a área da base multiplicado pela altura. Tá dando certo aí? Aí a altura basicamente é o F desse pontinho aí de dentro. A gente só vai arrumar um jeito de calcular a área da base. E a área da base, percebam que vai ser a área de um trecho de círculo. Todo mundo entendendo, pessoal, aí? Sinceramente mesmo. Qualquer dúvida me pergunta, pessoal. É isso que a gente vai ter que fazer. Ó. Então, o que a gente faz? Nota que, se você perceber essa região, por exemplo, bem aqui, ó, que ele está destacando, é uma regiãozinha que eu vou considerar o θ variando de θj menos 1 até θj, onde j é o índice do θ. O j está variando aqui, pessoal, para você entender, ó, do 0 até o m. Tá dando certo o que eu estou falando? O j começa valendo 0 aqui, ó. Aí você começa com o θ0, depois vai para o θ1, θ2. Lá pelo meio você vai ter um θj menos 1, θj, e você continua até chegar no n, ó. N, né? Desculpa, até o n. O j varia do 0 até o n. Tá claro o que eu estou falando? Então aqui no meio, ó, você vai ter um θj menos 1 e θj. E o teu r, ele está variando aqui, o índice do r varia de 0 a m, ó. Aí essa variação do r é essa bem aqui, ó. E o índice que a gente está usando para o r aqui é o i. Então bem aqui eu tenho o ri menos 1 e aqui eu tenho o ri, ó. E o r varia desde o 0 até chegar no m, ó. Tá compreensível toda essa notação? Então tá. Esse j aqui é o índice do θ e o i é o índice do r. Varia de 0 até m. Tranquilo, pessoal, aí? Aí o que a gente está fazendo? A gente está pegando agora o seguinte. A gente está subdividindo isso aqui em sub-regiões, que é o que a gente está chamando aqui de R e J. Esse R e J é quando o índice do teu R é o I e quando o índice do teu J... vai. Essa variação desse
ponto. Tá. Fazendo a somatória desses outros, dá pra encontra, não? Encontra. Por cada uma dessas linhas de R, tá entendendo? Ó, o que a gente vai fazer é o seguinte. Entende que nesse trechinho destacado, o R variou de RI I menos 1 até RI. Só que é despintado. É, despintado. Não são iguais ou não? Não, eles não são iguais. Tem um fator de correção que vai aparecer. Nota que esse aqui de baixo, ó. Não, ele mas é justamente essa da fileira de R. Não da fileira de R. Não, até que sim, mas de todo modo, quando você começa daqui até aqui, aí vai ter um fatorzinho de correção que vai aparecer. Você... esses aqui sim, você pode até argumentar, mas se você partir daqui pra cá, não, entendeu? No final das contas, a gente vai conseguir um fator de correção pra conseguir essa área de uma região arbitrária. Seguinte, vamos nós, ó. Todo mundo entendendo, pessoal, que aqui é o trecho de RI menos 1 até RI, e aqui é de θJ menos 1 até θJ. Tranquilo aí? Tá compreensível o que eu tô falando? Então tá. Na prática, o que é que significa? Ó, esse RIJ aqui, ele vai ser o produto cartesiano de RI menos 1 RI cartesiano θJ menos 1 θJ, certo? Se você pegar a interseção desse trecho de variação do R com esse trecho de variação do θ, você vai ter essa região RIJ aí. Tá dando certo, pessoal, entender? Beleza mesmo? Tranquilo, olha. Entenda o seguinte agora. Se você perceber esse RIJ aqui, ó. Ele vai ser uma regiãozinha desse tipo aqui. RJ, pessoal, é uma região desse tipo aqui, ó. É um trechinho de círculo. Se você fosse colocar uma lupa nesse RJ, ó, seria exatamente isso aqui, tá claro, pessoal? Aí, como é que seria na prática isso? Ó? Aqui era a variação do meu R, que estava de RI menos 1 até RI. E essa daqui para cá seria a variação do meu θ, que seria do θJ menos 1 até chegar no θJ. Tudo bem aí? Beleza? Aí o que a gente está fazendo, pessoal? Perceba que a gente está pegando um ponto que está exatamente no meio dessa região. Esse é o ponto que a gente vai calcular a imagem dele, se a gente for subir até bater no gráfico. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza? Então, esse pontinho aqui é o que a gente está chamando de RI asterisco, θJ asterisco. Esse é o ponto que está exatamente no meio dessa região. Tá dando certo, pessoal? Entender? Beleza? Aí, olha, entenda que se você pegar e calcular a F nesse ponto, a F nesse ponto vai ser a altura da coluna que vai ser gerada com essa área da base sendo R e J. Todo mundo entendeu o que eu disse? Se você pegar se esse ponto aqui, ó, foi exatamente o R e J, esse pontinho bem aqui, ó, se for o R asterisco, θJ asterisco, se você fizer o F dele vai ser essa altura. Ó. Isso aqui vai ser o F do RI asterisco, θJ asterisco. Beleza? Vai ser a altura dessa coluna. Tá dando certo? Beleza? Tranquilo. E então o volume daquela coluna, eu vou chamar o volume daquela coluna de VJ, que é só o volume da coluna que RJ é a base. Pode ser expresso como, pessoal? O volume dela vai ser aproximadamente igual. RJ.
A base é RJ, que é um retângulozinho. Aí o pontinho é esse, ó, de coordenadas RI asterisco, θJ asterisco. Então, quem vai ser o volume da coluna cujo RJ é base? Vai ser o F aplicado nesse ponto. Aí todo mundo entende que isso aí é a altura da coluna. Vezes a área da base, não é isso? Todo mundo entendendo, pessoal? Aí essa área aqui eu vou chamar de ΔA, certo? Tá compreensível aí? Aí o que a gente tem? A gente já tem o volume de uma coluna. Vai ser o F naquele ponto intermediário vezes o ΔA, que é a área do RIJ. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai arrumar um jeito de conseguir expressar essa área do RIJ em termos desse ΔθJ e RI, e RI-1 e RI. Vamos lá, vamos fazer isso aí agora. Isso é, eu vou com vocês agora arrumar um jeito de calcular a área ΔA, certo? É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar essa figurinha aqui, ó. Vou trazer para cá. E vamos lá, pessoal. Vamos tentar arrumar um jeito de calcular essa área. Nota que esse ponto intermediário aqui é o RI asterisco, θJ asterisco. Se esse ponto, pessoal, é o ponto do meio, vocês concordam aí comigo que o RI asterisco vai ser a média entre esses dois pontos? Isso é, o RI asterisco vai ser igual ao RI mais RI menos 1 dividido por 2, não é isso? Todo mundo entendendo? Porque esse ponto aqui, por hipótese, ele é o ponto que está no meio. Então, se ele está no meio, ele é a média aritmética entre esses dois. Todo mundo entendendo, pessoal? Aí? Já isso aí vai ser interessante pra gente. Aí é o seguinte, olha. Se você fosse projetar isso aqui até chegar na origem, pessoal, a gente ia ter mais ou menos isso aqui, certo? Projetar retinho, né? Se eu fosse projetar isso aqui até chegar na origem, eu ia ter isso aqui, ó. Beleza aí? Vou deixar mais bonitinho, né? Tá. Aí, qual é o objetivo da gente na prática aqui, ó? O objetivo da gente é conseguir calcular a área dessa região aí. Essa região é o RIJ. Se a gente conseguir calcular a área desse RIJ, a gente multiplica pelo aquele F aplicado no ponto e a gente vai ter o volume da coluna. Deu para entender, pessoal, isso aí? Aí o que eu vou argumentar com vocês? Ó? A área dessa região é exatamente igual à área dessa região toda, menos essa área que não existe. Todo mundo entendeu aí? Basicamente, esse é o argumento que a gente vai conseguir fazer para calcular o RJ. Tá dando certo, pessoal? Nota que essa variação aqui é o que a gente chama de Δθ, certo? Todo mundo entendendo? Beleza. Aí eu vou fazer a seguinte argumentação. Olha, se eu fosse calcular, primeiro eu vou fazer um jeito de calcular essa região toda aqui, ó. Se eu quiser calcular a área dessa região toda, pessoal, essa região toda aí, ela é um trechinho de círculo, não é? Tá dando certo aí? Aí, quem é o raio dessa região, desse trecho de, se isso aí eu for considerar um círculo, quem é o raio desse círculo? Ele parte da origem e chega até onde, ó? Até o RI, não é isso? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo agora? Vamos lá, se você for considerar que isso aqui é um círculo, isso aqui é um trechinho de um círculo todo, né? Ó? Se eu for considerar esse trecho, isso aí como uma região que é um trecho de um círculo todo, o raio desse círculo, pessoal, seria exatamente igual a RI, vocês concordam? Beleza, né? Tudo bem. Então, para calcular a área desse trecho de círculo, eu posso fazer o seguinte, olha, se eu tivesse o círculo todo, é porque eu teria percorrido o ângulo de 2π, não é isso? Todo mundo está entendendo? Se eu tivesse o círculo todo, é porque eu teria percorrido o ângulo de 2π.
Aí eu vou fazer literalmente uma regra de 3. Se eu percorrer um ângulo de 2π, pessoal, quem é a área do círculo? Se eu percorrer um ângulo de 2π, a área do círculo vai ser igual a π multiplicado por r ao quadrado. Vocês estão entendendo? Isso seria a área se eu tivesse o círculo inteiro. Só que a gente não tem o círculo inteiro. A gente não percorreu um ângulo de 2π. A gente só percorreu um ângulo de Δθ, né? Ó. Tá dando certo, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sinceramente mesmo. Isso aí é um trecho de círculo. Se você for calcular a área de um círculo todo, a área do círculo todo é πr ao quadrado. Beleza? E você só quer a área desse trecho. Isso. Então, você não quer a área do círculo todo. Você só percorreu um ângulo de Δθ. Então, nesse caso aqui, a área eu vou considerar que é esse Azinho aqui, ó. Vou chamar isso aqui de A1, por exemplo. Deu para entender aí? Tá, então se você fizer basicamente uma regra de 3 aí, nota que se o ângulo aumenta, a área aumenta. Então isso aí é diretamente proporcional. Então você vai ter que o teu A1 vezes 2π vai ser igual a πr ao quadrado vezes o dθ, tranquilo? Se você cancelar o θ com o θ, o π com π, né, melhor dizendo, aí você vai ter A1 dando igual a 1/2 de r ao quadrado vezes o Δθ. Todo mundo entendeu, hein? Foi. Então, isso aqui, pessoal, esse A1 é a área do trecho inteiro. Tá compreensível? Beleza. Aí, acontece que a gente não quer a área do trecho inteiro. A gente só quer a área do pedacinho lá, né? Então tá. A gente tá querendo... Calma. Dá certo. Ó, a gente só tá querendo essa areazinha aqui, ó. Aí, tá, já que eu tô querendo só essa aqui, eu já calculei a do trecho inteiro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou basicamente subtrair dessa, então, né, ó. Porque se eu pegar a do trecho inteiro e subtrair dessa aí, eu vou ter a área do RIJ. Todo mundo entendendo, pessoal? Isso aí? Beleza, né? Tá. Olha, pra gente fazer isso aí, pessoal, o cálculo é mais ou menos semelhante. O que que vai mudar aí, ó? Nota que o ângulo ainda é o mesmo. O ângulo é Δθ. A única diferença é o raio, né, ó? Beleza? O raio é RI menos 1. Então, se eu chamar essa areazinha de A2, pela mesma formulação que a gente acabou de fazer, pessoal, o A2, já que o ângulo é o mesmo e só muda o raio, esse aqui é RI, né? Tinha esquecido de colocar aqui. Esse aqui grandão é o RI. E esse aqui menorzinho vai ser 1/2 de RI ao quadrado, RI menos 1 ao quadrado, né? Vezes o dθ. Aí eu acho que todo mundo entendeu que a área que a gente quer, pessoal, vai ser a área toda menos essa aqui, né? Então vai ser a área 1 menos a área 2. Beleza? A área que você quer, que é a área do RIJ, vai ser a A1, que é a área toda, menos a A2, que é só essa aqui, ó. Tudo bem até aí? Beleza. Estamos quase lá, pessoal. Vamos nós. Então fica o seguinte, ó. Fica igual a A1 é 1/2 de RI ao quadrado vezes Δθ, e a A2 ela é 1/2 de RI menos 1 ao quadrado vezes Δθ. Filé. O que que a gente pode colocar em evidência aí? Eu posso colocar tanto 1/2 como Δθ, né, em evidência. Aí o que que vai ficar dentro do parênteses, pessoal? Se eu colocar 1/2 e o Δθ em evidência? Fica R1 ao quadrado menos RI menos 1 ao quadrado. Tranquilo aí? Beleza. Aí tem aquele produto notável lá que a gente usa muito em cálculo 1, né? Que é, olha, se você tem um A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Você sabe que isso pode ser expresso como sendo A mais B vezes A menos B, não é isso?
Tudo bem, aí é RI ao quadrado menos RI menos 1 ao quadrado. Então, isso pode ser expresso como sendo RI mais RI menos 1 vezes RI menos 1 vezes o delta θ. Todo mundo entendendo aí? Sinceramente, pessoal, tá claro tudo mesmo? Vamos lá. Observe o seguinte, eu não tinha comentado, pessoal, que o RI asterisco era RI mais RI menos 1 sobre 2? Vocês lembram? Porque ele estava exatamente no meio. Tá, então observa que esse ponto aqui, ó, 1 meio multiplicado por RI mais RI menos 1 é justamente o RI asterisco. Tá claro aí? Vamos lá. Então isso aqui vai ficar RI asterisco. Isso aqui, ó, RI menos 1 é o delta R, né, que não é a variação do R. E esse aqui é o delta θ. Beleza, isso aqui, lembrando que é o volume daquela colunazinha. É a área, né, do RJ, melhor dizendo, desculpa. Isso aqui é a área daquele RJ. Então, como é que fica o volume, pessoal, daquela coluna? Vai ficar aquela F aplicada naquele ponto, vezes isso aí, ó, que é a área do RJ. Todo mundo entendendo? Então tá. Então como é que vai ficar o VJ que a gente tinha expresso? Ó? O VJ, você sabia que era a função aplicada no ponto vezes essa área aí do RJ. Então, basicamente no lugar da área eu vou substituir por isso aqui, ó. Tudo certo, pessoal, até aí? Todo mundo entendendo? Beleza. Tá, mas isso aí é o volume de uma coluna só. Se você quiser calcular o volume todo, então você pode fazer o teu I variar do 0 até o N e o teu J variar do 0 até o N num somatório duplo. Todo mundo entendendo? Aí você pega todas as colunas, sem exceção. Então tá, se você quiser o volume todo vai ser a variação do teu I de 0 até M e a variação do teu J de 0 até N de cada uma das colunas, né? Que cada uma delas são calculadas desse jeito. Aí na prática isso não é igual mesmo não, né? É aproximadamente igual. Vai dar um errinho nas colunas. Mas para você ter a igualdade, basta que você faça o delta R e o delta θ tenderem para 0. Beleza, pessoal? Hein? Aí, se você quiser a igualdade, você faz o limite quando o delta R tende a 0 e o delta θ tende a 0 desse somatório duplo. Tá. Então, na prática, pessoal, o que vai acontecer? Olha, esse somatório duplo aqui, que basicamente são as somas de rima, a gente vai trocar pela integral dupla. Porque o delta R está tendendo a 0 e o delta θ também. A variação do meu raio lá, que era o I, era de... Vou colocar aqui, por exemplo, que o meu raio eu nem coloquei, né? Põe o raio aí variando de A até B, certo? Todo mundo entendendo aí? Bota o raio variando de A até B. Então eu vou colocar aqui, ó, a variação do meu raio de A até B. A variação do meu θ aqui eu coloco de alfa até beta. E aqui eu vou ter F de R θ. Aqui vai ficar o próprio R, porque esse I aqui não depende de cada uma das colunas, então ele vai variar. A variação dele é a própria variação do R, então. Aqui eu vou ficar com dr e aqui eu fico com dθ. Tudo bem, pessoal? Aí, qual o cuidado que eu tenho que ter? Em geral, a função ela não vai ser expressa em coordenadas cartesianas. Isso é, por exemplo, as questões que a gente vai resolver, em geral, a gente vai ter uma função expressa em coordenadas cartesianas, não é isso? Tá compreensível aí? Mas aqui nessa formulação a gente deduziu em coordenada polar. Significa que, quando eu for utilizar a função nessa formulação, eu tenho que utilizar coordenadas polares e não cartesianas. Então, resumindo a história, onde tiver x, eu vou ter que trocar por r cosseno.
E onde tiver y, eu vou trocar por r seno. Todo mundo está entendendo, pessoal? Porque a função que está aqui dentro, ela não está mais em termos de coordenadas cartesianas. Ela está em termos de coordenadas polares. Está compreensível? O que mudou aqui, então, quando eu passei de cartesiana para polar? Quando eu passo de cartesiana para polar, pessoal, há um fator de correção, que é esse R que aparece aqui, ó. E o fato dele ter aparecido foi da formulação que a gente acabou de fazer. Então, resumindo a história, quando a gente vai passar uma integral de coordenadas cartesianas para polar, a gente faz a variação da região em coordenadas polares, passa a função de cartesiana para polar, isso é, onde tiver x você coloca r cosseno e onde tiver y você substitui por r seno e você coloca um fator de correção a mais que é esse r aqui. Ó. E depois só é resolver a integral. Tranquilo? Eu vou para um exemplo prático para a gente ver mesmo um caso da utilização desse fato, certo? Todo mundo entendendo mesmo? Vamos lá. Seguinte, ó, vou fazer esse exercício aqui com vocês. Ó. x mais 4y ao quadrado dA, e ele diz o seguinte, onde R é a região entre x2 mais y2 igual a 1 e x2 mais y2 igual a 4, localizada na parte superior do eixo x. Vamos lá então. Vou só colocar logo essa questão aqui no outro lado, porque aqui não vai ter mais espaço para a gente começar. Beleza, olha. A gente tem o seguinte, pessoal. Perceba que você tem que calcular essa integral dessa função aí, tudo bem? E a região que ele está destacando aqui é uma região entre dois círculos. E esses dois círculos estão centrados na origem. Todo mundo entendendo? Um círculo é de raio 1 e o outro círculo é de raio 2. Ó. Porque esse 4 aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado, lógico, né? Todo mundo entendendo aí? Lembra que a equação geral de um círculo, pessoal, ela pode ser expressa como sendo x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, dando igual a o R0 aqui do círculo ao quadrado. Esse A e B representam as coordenadas do centro do círculo. E esse R0 é o raio do círculo. Nota então que x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1 é a mesma coisa que x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado dando igual a 1 ao quadrado. Então, se você olhar com essa perspectiva, esse círculo aí ele está centrado na origem, porque as coordenadas que estão juntos lá na formulação do x e o y são o 0 e o 0. E o que está lá do outro lado é o 1 ao quadrado, que é o raio do círculo ao quadrado. Tá dando certo isso aí, galera? Beleza mesmo? Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo entendendo? De boa, né? Então tá. Aqui vai ficar o seguinte, então. Se eu for representar aí esses dois círculos, ó, basicamente eu vou ter isso aqui. E eu só tenho que ter um cuidado ali, que ele diz que é só na parte superior do eixo x. Ó. Então eu vou representar o que ele acabou de falar aí pra gente, certo?
Eu representei, por exemplo, um círculo de raio 1 e o círculo de raio 2 aí centrado na origem. Esse círculo aqui vai até o 1 e esse círculo aqui vai até o 2. Tranquilo até aí, pessoal? Só que ele comentou o seguinte, ó, ele só está interessado na região que está localizada na parte superior do eixo X. Então, tá, já que ele falou isso aí, ele não está interessado nessa região que está aqui embaixo. Certinho? Ele só está interessado nessa aí. Alguma dúvida, galera? Todo mundo entendendo? Aí, por gentileza, pessoal, quem são esses pontos que estão localizados aqui nessa região? Quem são esses pontos aí? Não em termos de x e y, né? Que seria bem mais chato trabalhar com coordenadas cartesianas aí, mas utilizando coordenada polar. O raio, por exemplo, se você pega um ponto aqui dentro, pessoal. Se eu pego qualquer ponto aqui de coordenadas r e θ, o r dele tem que estar entre quanto e quanto para estar aí dentro? Entre 1 e 2. Todo mundo entendendo aí? Essa região aí, ela contém todos, ou pelo menos a parte de cima dela, contém pontos que tem raio que variam entre 1 e 2. Tudo bem aí? E o θ? 0π. Tá claro isso para todo mundo, pessoal? Porque você deu meia volta. Tá compreensível mesmo, né? Pode continuar. De novo, todos os pontos que estão nessa regiãozinha azul aqui, ele tem distância da origem até ele variando entre 1 e 2. Beleza? Então, o R, que é a primeira das coordenadas polares, desses pontos que estão nessa região azul, eles variam entre 1 e 2. Porque se for menor que 1, é porque ele estava por aqui, ó. E se for maior do que 2, é porque ele passou. Para estar na região azul, ele tem que estar entre 1 e 2. Certo, pessoal? Beleza? Então tá. E se você for medir o ângulo daqui, ó, e passar para cá, todos os pontos que estão aqui dentro é porque o θ variou de 0 a π. Beleza, pessoal? Se fosse θ negativo, ele estaria por aqui, ó. Não tá, né? Então. E se passasse de π, é porque ele já estaria aqui no terceiro quadrante. Ele também não tá. Só tá entre 0 e π. Deu certo? Todo mundo entendeu? Tranquilo. Então, na prática, ó, essa integral que a gente tem que resolver aqui, eu vou considerar que a região em questão vai ser uma região que o R varia de 1 até 2 e que o θ varia de 0 a π, né? Olha o π aqui. Beleza? Tudo certo, né? Aí, olha, aqui a gente tem 3 vezes x, só que eu tenho que colocar aí a função não em coordenadas cartesianas, mas em coordenadas polares. Então a gente coloca como? 3 vezes o R cosseno θ. Tranquilo? Aí a gente troca o x por R cosseno θ, conforme a gente já sabia antes lá no início, né? Quando eu tinha comentado aqui a mudança de coordenada, de cartesiana para polar. Tranquilo, hein? Beleza. E continuando, ó, a gente vai ter mais, né? Vou colocar logo isso aqui para baixo, né? Não vai caber mesmo. Lá no 4y², pessoal, eu vou ter que trocar o y por R seno θ, não é isso? E tá ao quadrado, né? Então vai ficar R seno θ ao quadrado. E aqui, pessoal, eu posso colocar dθ, né? E dr já vai estar certo aí? Ainda não, né? Porque tem um fatorzinho de correção lá, o Rzinho. Tranquilo? Aí passou para a coordenada polar, pessoal, você tem que colocar o fator de correção, que é um Rzinho a mais. Deu certo aí? Tá compreensível, pessoal? Todo mundo entendendo? Pronto, agora virou cálculo aplicado, cálculo 2, né? Só vai fazer as contas. Tranquilo? Agora chegou aí, pronto, né? Passou o pior. Vamos lá, continuando então. Aqui a gente vai ter integral de 1 até 2, integral de 0 a π. Aqui a gente tem 3R cosseno θ mais 4R ao quadrado seno ao quadrado de θ.
tem esse R do lado de fora e aqui tem dθ, dr. Tudo bem, pessoal, aí? Beleza. Observa que esse R aqui ele vai passar distribuindo. Então, você vai ter a integral de 1 até 2, integral de 0 até π. Quando você distribuir esse R aqui, você vai ficar com 3R ao quadrado, cosseno θ, mais 4R ao cubo, seno θ, ao quadrado, né? Seno ao quadrado de θ, melhor dizendo, dθ, dr. Beleza? Aí você pode desmembrar essa integral de dentro aqui, ó, como a soma de duas integrais, não é isso? Tudo bem, pessoal? Aí, vamos lá. Aí aqui vai ficar a integral de 1 até 2. Desmembrando isso aí em duas integrais, vou fazer aqui esse trechinho com calma. Vai ficar a integral de 0 a π, de 3R ao quadrado, cosseno θ, dθ, mais a integral de 0 até π, de 4R ao cubo, seno ao quadrado de θ, dθ, né? Esqueci do dθ, obrigado. Vezes o dr aqui do lado de fora, certo? Beleza. Continuando, aqui fica a integral de 1 até 2. Observa, pessoal, que já que a gente vai integrar em relação a θ, o r é considerado ser constante. Já que ele é considerado ser constante, ele pode sair da integral aqui, ó, junto com 3, né? Então eu vou colocar esse 3r ao quadrado do lado de fora da integral. Certo? Ficou fácil, né? Aí aqui vai ficar 3r ao quadrado, integral de 0 a π, cosseno θ dθ. Mais, né? A mesma coisa eu falo com respeito a esse 4r ao cubo, pessoal. Ele vai ser considerado ser constante porque a gente está integrando em relação a θ. Beleza aí? Então tá, a gente pode tirar ele de dentro da integral. Fica 4r ao cubo, integral de 0 a π, seno ao quadrado de θ, dθ, dr aqui. Beleza? Isso aqui vai ficar a integral de 1 até 2, 3r ao quadrado. A integral do cosseno é seno, né? Beleza? Seno de θ, que varia de 0 até π, mais 4r ao cubo. Qual é a transformação que a gente usa, pessoal, no seno ao quadrado aí, para a gente se livrar desse problema? Vocês lembram? Puxa do cálculo 2 aí. Vocês... Seno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Vocês lembram dessa história aí? Não? Sinceramente mesmo. A gente tem que usar esse fato, pessoal, aí para conseguir resolver essa integral, certo? Olha, deixa eu dar uma lembrada aqui, ó. Vocês são lembrados que cosseno de A mais B, isso aqui é igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, vezes seno B. Vocês lembram, né, dessa transformação aí do cosseno? Não, né? Eu vou partir dessa aí, certo? Vamos lá. Aí é o seguinte, ó. Então, se você tiver cosseno de x mais x, então, já que o x é o mesmo aí, né, isso aqui vai ficar igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tudo bem até aí, pessoal? Todo mundo entendendo o que eu estou fazendo? Beleza? Então, vamos lá. Aqui tu tem cosseno de 2x, dando igual a... Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cosseno ao quadrado de x, pessoal, vocês lembram aí da relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a quanto? 1, né? Beleza? Então tá, nesse caso aí, observa que você pode isolar o cosseno ao quadrado de x e dizer que ele é 1 menos seno ao quadrado de x. É isso que eu vou fazer aqui, então. Então tá, cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Na hora. Aí aqui fica cosseno de 2x, dando igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Certo, pessoal? Aí? Beleza. Vou fazer o seguinte, vou passar esse seno
para o membro esquerdo e esse cosseno de 2x para o membro direito. Então você fica com 2 vezes o seno ao quadrado de x, dando igual a 1 menos o cosseno de 2x. Portanto, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno de 2x sobre 2, certo? É isso que a gente está precisando para resolver aquela integral ali de cima. Vamos lá, então. No lugar do seno ao quadrado de x, pessoal, eu vou colocar aqui 1 menos cosseno de 2x dividido por 2... Opa, dθ, né? Obrigado. Dividido por 2 vezes o dθ. Aqui multiplicado pelo dr. Vocês vão querer essa explicaçãozinha aqui? Olha, eu destaco que se fosse cosseno ao quadrado, pessoal, a diferença é porque ao invés de menos ali seria mais. Se você quisesse o cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ seria 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. A conta é basicamente a mesma, certo? Eu vou deixar ela aqui no lado para vocês terem na aula de hoje, tranquilo? Beleza, né, hein? Vamos lá. Estamos quase terminando, vamos lá. Continuando aqui, então, a gente fica com integral de 1 até 2. Observa o seguinte agora, pessoal. Se você substituir o θ por π, o seno do π é 0, que é o seno de 180 graus. Qualquer coisa pode pôr na calculadora, certo? Se sentir dificuldade. E o seno de 0 também é 0. Então, na prática, esse primeiro termo aí, ele vai ser zerado, certo? Esse primeiro termo aqui é 0. A gente só vai se preocupar com o segundo. Esse 2 aqui, ele pode sair de dentro da integral porque ele é uma constante. Então, isso aqui vai dar 2r ao cubo. Essa integral aqui vai ficar só 1 menos o cosseno de 2θ. Ela pode ser desmembrada em duas. Se você deixar de entender, pode me parar, certo, pessoal? Hein? 0 a π de 1 dθ menos a integral de 0 a π do cosseno de 2θ dθ, né? Fecha esse cara aqui, fecha esse dr. Todo mundo entendendo aí? Tá claro, né? Repetindo, esse 2 saiu de dentro da integral, aí ficou 2r ao cubo. Aí ficaria só a integral dessa subtração. Mas a integral da subtração é a subtração das integrais. Certo? Então aqui fica a integral de 1 até 2. Aqui a gente tem 2r ao cubo. Essa integral aqui dá θ, que varia de 0 a π menos. Para a gente resolver essa integral aqui, pessoal, oficialmente eu vou ter que chamar esse 2θ de u, certo? Fazendo uma substituição. Todo mundo entendendo aí? Agora, olha, se o u for 2θ, significa que o du é igual a 2 dθ, não é isso? Todo mundo entendendo o que eu estou falando? Se o u for igual a 2θ, então o du é igual a 2 dθ. Então, nesse caso, pessoal, o dθ vai ser igual a du sobre 2, não é verdade? Beleza? Então, é isso que eu vou usar. Então, essa integral aqui vai ficar a integral de cosseno de u. E no lugar do dθ, eu vou colocar o du sobre 2, certo? Aí, a gente tem que ter o cuidado do seguinte. Quando a gente tem uma integral definida, quando você faz uma substituição, você tem duas opções. Ou você muda o limite de integração direto, ou então você volta para a variável original e fica com os limites de integração antigos. Vocês estão entendendo o que eu disse agora? Por exemplo, a nova variável agora é u, não é isso? Quando era θ, a integral era de 0 a π. Só que acontece o seguinte, se o u for igual a 2θ, então quando o θ é 0, o u também é 0. Vocês concordam aí? Então o 0 até que continua. Mas quando o meu θ for π, o meu u passa a ser 2π. Então a integral agora, ao invés de ficar de 0 a π, vai ficar de 0 a 2π.
Cuidado, viu, galera? Aí todo mundo entendendo mesmo? Beleza? Na hora. Quando você faz uma substituição numa integral definida, você tem duas opções. Ou você troca logo os limites de integração com respeito à nova variável, ou então você faz a integral e volta, depois de resolvida a integral, para a variável original e coloca os limites de integração antigos. Beleza? Eu mudei logo de cara aí. Estamos acabando, pessoal. Vamos lá. Aí aqui fica dr. Aí aqui fica a integral de 1 até 2. 2r ao cubo. E aqui fica π, né, pessoal? Porque se você substituir por 0, dá 0, né? Então fica 2r ao cubo π menos. Esse 1/2 aqui, ele pode sair de dentro da integral, certo? E aqui, basicamente, vai dar seno de u variando de 0 a 2π, né? Tá aqui o menos, ó. Aí, dr. Mais uma vez, eu peço que você observe o seguinte. Se você substituir u por 2π, vai dar 0. Se você substituir... Tranquilo? Seno de 2π é 0. E o seno de 0 também é 0, né? Então, esse termo aqui vai ser zerado. Então, a gente vai ficar com a integral de 1 até 2 de 2r ao cubo π dr. Tá, nota que o 2 e o π são constantes, então eles saem da integral. Então fica 2π vezes a integral de 1 até 2 de r ao cubo vezes o dr. Se você for fazer essa integral aí, ela vai dar igual a r² sobre 4, não é isso? Variando de 1 até 2. Então, isso aí vai dar igual a 2π multiplicado por 2² que é 16 sobre 4. Aqui dá 1 sobre 4, não é isso? Beleza. Então, o resultado disso aqui é 2π vezes 15 sobre 4, né? Então, o resultado final da nossa integral vai ser π sobre 15 sobre 2 vezes π. Deu para 15? É, porque o 2 cancela com o 4, né? Aqui, ó. Deu certo, pessoal? Entender? Que boa. Então, olha. Qual foi a sacada aí? Foi passar para a coordenada polar, já que a gente tinha um trecho de círculo lá. Na prática, a gente tinha um trecho entre dois círculos. Por maior que seja essa integral, se a gente fosse resolver com coordenadas cartesianas, seria bem pior, se não impossível, certo? Ser resolvido. Oi? Não.